Você já teve a estranha sensação de que alguém próximo a você, alguém que ora contigo, que sorri, que te abraça, carrega na verdade algo oculto por trás da aparência? Você já sentiu que há uma tensão invisível em certos olhares, um peso no ar após compartilhar suas vitórias, como se aquilo que deveria gerar alegria provocasse incômodo? Será que existe uma forma de discernir a inveja espiritual disfarçada de amizade verdadeira? E se eu te dissesse que há um ensinamento de Jesus capaz de abrir seus olhos espirituais para enxergar além das aparências? Um ensinamento que revela com precisão quem está ao seu lado por amor e quem está apenas esperando a sua queda? E se eu te dissesse que muitas das suas perdas emocionais, frustrações espirituais e até suas orações não respondidas podem estar sendo sufocadas por alianças invisíveis com pessoas que carregam falsidade no coração? Sim, existe um poder espiritual que poucos conhecem, uma chave divina escondida nas palavras de Jesus, que pode libertar você da influência de amizades disfarçadas e proteger a sua alma de laços envenenados por trás de sorrisos. Hoje, você vai descobrir isso. Mas desde já te alerto. O que será revelado aqui pode mudar para sempre a forma como você vê algumas pessoas ao seu redor. Neste vídeo, você vai mergulhar em ensinamentos profundos das Escrituras, onde histórias e palavras de sabedoria espiritual revelarão como identificar os sinais da inveja disfarçada. Vamos entender como Deus nos alerta, como Jesus lidou com falsos amigos e por que o Espírito Santo, quando consultado, nos oferece discernimento que protege, liberta e cura. Você vai perceber que nem todo irmão em Cristo é realmente enviado por Deus. Alguns são plantações do inimigo, e saber reconhecer isso pode ser o seu maior livramento. Mas antes de prosseguirmos, quero te fazer um convite muito especial. Comente aqui abaixo a frase Paz em Cristo. Essa frase é a marca da nossa comunhão, da nossa aliança espiritual neste canal. Ela demonstra que você está aqui não por acaso, mas como parte de um povo separado, sedento por discernimento e revelação. Aproveite também para curtir este vídeo. Sim, isso não é apenas um gesto digital. Quando você clica em curtir, você ativa um movimento invisível. O YouTube começa a entregar esta mensagem para outras pessoas que também precisam abrir os olhos espirituais. Isso é evangelização, é missão, é ação de fé. E se inscrever neste canal vai muito além de acompanhar vídeos. Isso é se comprometer com a verdade. É se tornar parte de uma comunidade que acredita que a palavra de Deus ainda transforma, ainda cura, ainda revela. Muitas pessoas que assistem a este conteúdo não têm uma igreja perto de si. Para elas, este canal é o único espaço de comunhão, ensino e refúgio. Por isso, se inscreva agora e ajude a manter esta chama acesa. E escute com atenção. Nesse vídeo você vai conhecer 10 histórias bíblicas, mas a revelação da história 7 pode ser a chave espiritual que vai abrir os seus olhos e te fazer enxergar os falsos amigos e falsas amigas. Não se distraia. Não pule partes. Nos próximos minutos você vai entrar em uma jornada onde o Espírito Santo vai te conduzir, história por história, a enxergar o que estava escondido. Prepare seu coração, porque agora vamos começar o estudo. 1. Caim e Abel. Quando a inveja nasce dentro de casa. Você já percebeu como a dor mais profunda muitas vezes não vem dos inimigos declarados, mas daqueles que caminham conosco? O episódio de Caim e Abel, narrado no início da Bíblia, não é apenas uma tragédia familiar. É uma revelação espiritual sobre como o espírito da inveja pode se esconder onde menos esperamos, no ambiente mais íntimo, mais afetuoso, mais protegido. Em Gênesis 4, lemos que ambos os irmãos apresentaram ofertas a Deus, mas Deus se agradou da de Abel e não da de Caim. A reação de Caim não foi questionar a si mesmo, buscar melhorar ou se aproximar mais de Deus. Ele permitiu que a rejeição se tornasse mágoa e que a mágoa se tornasse ódio. Assim, o que começou como frustração silenciosa terminou em um ato irreparável de violência. Agora pense, quantas vezes isso se repete nos relacionamentos que você tem hoje?
quantas pessoas estão ao seu redor, sabem da sua fé, acompanham seus passos, mas no fundo não suportam ver a graça de Deus florescendo na sua vida. Gente que sorri quando você conta uma bênção, mas que por dentro se contorce. Gente que ora contigo, mas que secretamente deseja que seus planos falhem. A história de Caim e Abel nos ensina algo precioso. A inveja não precisa gritar. Ela sabe se disfarçar. Caim não atacou Abel imediatamente. Ele o chamou ao campo. Afastou-o dos olhos dos outros. E ali, sozinho com ele, revelou seu verdadeiro coração. A Bíblia é clara. Antes do crime, Deus falou com Caim. Alertou-o. Perguntou-lhe por que estava furioso e disse que o pecado o espreitava à porta, mas que ele poderia dominá-lo. Esse momento é um dos mais intensos da narrativa, porque mostra que Deus sempre envia um aviso antes da queda. E isso também vale para você. Quando há alguém ao seu redor com o coração contaminado pela inveja, o Espírito Santo envia sinais, um desconforto, um sonho, uma palavra que parece coincidência demais, uma paz que desaparece quando aquela pessoa se aproxima. Deus é um pai protetor, e ele fala, mas cabe a nós ouvir. A maior lição deste texto é que Deus vê o coração antes do gesto externo. Ele viu Caim antes da queda, e ele vê hoje os que disfarçam rancor com palavras de bênção. E o mais forte, ele também vê Abel. Deus viu o sangue de Abel clamando da terra. Ou seja, mesmo quando você é ferido, calado ou sabotado, seu clamor chega ao céu. A justiça de Deus não falha. Pode demorar aos olhos humanos, mas nunca se perde. Você talvez esteja vivendo exatamente isso. Confiou em alguém, entregou seus segredos, dividiu orações e depois sentiu o peso da traição. Mas escute com atenção. A inveja não anula o favor de Deus sobre sua vida. Ela até tenta atrasar, mas não pode impedir aquilo que foi decretado no céu. A vida de Abel foi ceifada, mas sua justiça permaneceu para sempre. O clamor dos inocentes chega ao trono de Deus. E você, que está ouvindo esta palavra, precisa entender que essa história não é apenas sobre dois irmãos. Ela é sobre todos nós, sobre as dores que carregamos quando somos atingidos por aqueles que deveriam nos proteger, sobre o silêncio de quem inveja e a inocência de quem apenas vive para agradar a Deus. Mas principalmente é sobre o alerta que Deus dá aos seus filhos. Ele está abrindo os seus olhos. Ele está te mostrando quem é quem. Não ignore os sinais. Não menospreze os incômodos do Espírito. O mesmo Deus que falou com Caim está falando com você. E ele está te dizendo, vigia, ora, reza, acorde, porque nem todo mundo que anda ao seu lado é capaz de suportar o brilho da sua luz. 2. O beijo de Judas. Quando a traição vem disfarçada de afeto. Imagine olhar nos olhos de alguém que você ama, alguém que compartilhou sua mesa, que ouviu suas palavras mais profundas, que viu seus milagres, e saber, com absoluta certeza, que essa pessoa está prestes a te trair. Imagine saber que o gesto que ela usará para te ferir será exatamente aquele que, para o mundo, simboliza carinho. Um beijo. Essa foi a realidade de Jesus diante de Judas. E é a mesma que muitos enfrentam, hoje, sem sequer perceber. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 47 e 48, vemos a cena. Judas se aproxima de Jesus à frente de uma multidão armada e o beija, selando com um gesto de aparente ternura a traição que já havia sido negociada no escuro. Mas Jesus não se cala. Ele o interpela com uma pergunta cortante. Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Essa pergunta ecoa até hoje no coração dos justos. Quantas vezes fomos feridos por gestos que deveriam ser de amor? O beijo de Judas é mais do que um símbolo de traição. Ele é o retrato da inveja silenciosa. Judas não invejava apenas a fama de Jesus. Ele invejava a autoridade espiritual, a luz que emanava do Mestre, a confiança que o povo depositava nele. Judas era alguém próximo. Ele não era um estranho.
Era um dos 12. Participou de milagres. Ouviu as parábolas. Caminhou junto, mas nunca se deixou transformar por dentro. E isso revela uma das maiores verdades espirituais que Jesus nos ensina. Nem toda proximidade é sinal de fidelidade. Às vezes as pessoas permanecem ao seu lado não por amor, mas por interesse, por conveniência, por inveja. Elas se alimentam da sua luz, mas torcem em silêncio para que ela se apague. Jesus, mesmo sabendo de tudo, nunca o expulsou. Não o expôs aos outros discípulos. Por quê? Porque existem momentos em que a falsidade precisa ser tolerada até cumprir seu papel no plano divino. Sim, é duro aceitar. Mas às vezes Deus permite a presença do traidor para te empurrar à cruz. E por consequência, a ressurreição. Há dores que são portas. Há traições que são empurrões para o propósito. Talvez você esteja convivendo hoje com beijos falsos. Elogios que não te alimentam, mas que te enfraquecem. Pessoas que te abraçam e dizem, estou contigo, mas que vibram internamente com cada passo atrás que você dá. Pessoas que querem estar perto, não porque te amam, mas porque desejam controlar, sugar, manipular. E o mais assustador, elas sabem esconder isso bem. Sabem usar a linguagem certa, a entonação certa. Sabem ser cristãs por fora e tóxicas por dentro. Mas há esperança. Jesus não apenas suportou o beijo, ele venceu depois dele. A traição de Judas não impediu a missão. Ao contrário, foi o gatilho que ativou os últimos passos do maior plano de salvação da história. E isso nos ensina que nenhuma traição tem o poder de cancelar o que Deus escreveu sobre sua vida. O seu papel não é confrontar diretamente cada Judas que surgir. O seu papel é permanecer em oração, em discernimento e em silêncio estratégico. Jesus orava. Jesus vigiava. Jesus se retirava. E quando chegou o momento certo, ele enfrentou o traidor com firmeza, mas sem descer ao nível da falsidade. Essa é a chave. Não retribua beijos falsos com amargura. Reaja com discernimento. Porque o Espírito Santo vai te mostrar aos poucos quem são os Judas que te cercam. E mais, ele vai te capacitar para não permitir que a dor da traição te impeça de cumprir o propósito. O beijo de Judas não parou Jesus. E nenhum gesto disfarçado de amizade impedirá o que Deus tem para você. Fique atento. Ore mais. Fale menos. E lembre-se, quando a luz de Cristo brilha em você, é inevitável que as trevas escondidas ao redor comecem a se agitar. 3. A rebelião de Corá. Quando a inveja se disfarça de justiça, nem toda oposição é declarada. E nem todo ataque espiritual vem com pedras na mão. Às vezes, o espírito de inveja se veste de preocupação, de zelo, de justiça. Usa palavras doces, tom manso, frases cuidadosamente construídas para parecerem sábias. Mas por trás de tudo isso, está o desejo silencioso de usurpar o lugar de alguém que Deus escolheu. Foi exatamente isso que aconteceu na rebelião de Corá, registrada em Números capítulo 16. Corá, Datã, Abirão e mais 250 líderes da congregação, homens respeitados, de influência, que aparentavam espiritualidade, se levantaram contra Moisés e Arão. Eles não diziam queremos seu lugar. Diziam, todos somos santos. Eles não gritavam insultos. Falavam em nome da igualdade. Mas o que parecia uma revolta justa, na verdade, escondia o desejo mais antigo e perigoso da alma humana. A inveja pela escolha divina que recaiu sobre o outro e não sobre si. Observe o padrão. Corá era alguém de dentro. Ele fazia parte do povo. Não era estrangeiro, nem inimigo externo. Era um homem que conhecia a história, que conhecia os mandamentos, que caminhava entre os líderes. Exatamente como acontece, muitas vezes em nossos círculos de convivência, as maiores ameaças espirituais não vêm de fora, mas de dentro. Daqueles que caminham conosco, que conhecem nossas fraquezas e, por isso, sabem exatamente onde tocar para tentar nos desestabilizar. O que Corá faz é grave. Ele semeia dúvida,
Murmuração. Coloca outros contra Moisés, usando um discurso que, à primeira vista, parece justo. Ele não ataca diretamente, ele contamina. E esse é o modo como a inveja opera. Ela busca aliados, não pela verdade, mas pela conveniência. Pessoas assim não suportam ver a graça sobre a sua vida. Elas até suportam ver você caminhar, desde que não caminhe à frente. Mas há uma lição poderosíssima nesse texto. Moisés não debate. Ele não responde com ira. Ele se prostra diante de Deus. E aqui está o segredo espiritual para lidar com a inveja disfarçada de espiritualidade. Não é enfrentando, é se posicionando diante de Deus. Moisés entendeu que o confronto não era carnal, era espiritual. E somente o Senhor poderia julgar com justiça. E o julgamento veio. Deus ordena que Moisés e Arão se afastem da tenda de Corá, Datã e Abirão. E então, diante de todo o povo, a terra se abre, literalmente, e engole os rebeldes vivos. A justiça divina não apenas foi executada, ela expôs o que estava oculto, limpando o ambiente espiritual de uma contaminação que poderia destruir toda uma geração. Talvez hoje você esteja cercado por pessoas que dizem se importar, que falam manso, que se colocam como vítimas ou defensores da verdade. Mas algo dentro de você sente peso, inquietação, angústia. Isso não é paranoia, é discernimento espiritual. O Espírito Santo revela, mesmo quando as palavras são doces demais para soar falsas. O que essa história nos ensina é que o tempo revela. Deus age. E você não precisa se justificar diante de quem já decidiu não te compreender. Quando a inveja se levanta contra alguém que Deus escolheu, o próprio Deus se levanta em defesa. E ele não apenas protege, ele honra, ele separa, ele restaura. Se você tem vivido pressões, injustiças, dúvidas lançadas contra você, lembre-se de Moisés. Não se desespere. Não entre na guerra de palavras. Entre no secreto. Se prostre e espere. A terra espiritual onde você pisa vai começar a se mover. E aqueles que agem em duplicidade, que semeiam divisão por trás da aparência piedosa, serão desmascarados. Não por você, mas por Deus. 4. Saul. Quando a inveja destrói até quem foi ungido por Deus, há uma realidade espiritual que muitos ignoram. Nem toda inveja vem de fora. Às vezes ela brota dentro de quem já foi honrado, escolhido, usado por Deus. Isso torna a inveja ainda mais perigosa, porque ela nasce no altar, disfarçada de zelo, e cresce como um veneno silencioso até consumir tudo. O rei Saul é um exemplo doloroso dessa verdade. Ungido pelo próprio Samuel, separado para governar Israel, Saul tinha tudo para viver uma trajetória de glória. Mas em 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 ao 9, encontramos o momento exato em que seu coração começa a se corromper. Davi, ainda jovem, havia acabado de vencer o gigante Golias. O povo vibrava, as mulheres cantavam em festa. Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E foi aí que algo mudou. A Bíblia diz que daquele dia em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Veja, Davi não havia roubado nada, não tinha conspirado, não havia falado mal. Ele apenas estava sendo usado por Deus, e isso foi o suficiente para transformar a admiração em competição e a proximidade em perseguição. O que aprendemos aqui é profundo. A inveja se ativa quando alguém brilha onde nós apagamos. Saul perdeu a conexão com Deus, mas ao invés de buscar arrependimento, preferiu tentar apagar a luz de quem ainda a tinha. E quantas vezes você vive isso hoje? Você está buscando a Deus, sendo fiel, tentando crescer, mas de repente alguém próximo começa a te evitar, a te diminuir, a lançar olhares e comentários que te ferem por dentro. Às vezes é um líder, um amigo, alguém que já foi referência para você. E a dor é maior justamente por isso, porque a ferida vem de quem um dia te edificou. O mais trágico é que Saul, ao dar espaço para a inveja, foi perdendo tudo. Primeiro a paz,
depois a direção, depois o favor de Deus. Ele passou a viver em função de destruir Davi, ao invés de cumprir seu chamado. Essa é uma das estratégias do inimigo: nos fazer desviar do propósito, focando na competição, na comparação, no ciúme. E quanto mais Saul perseguia, mais Davi crescia. Sabe por quê? Porque quando o alvo da inveja é alguém que anda com Deus, nenhuma seta prospera, nenhuma trama se cumpre, nenhuma calúnia se sustenta. Mas há uma lição ainda mais forte nessa história. Davi nunca revidou. Ele teve oportunidades de matar Saul. Ele poderia ter exposto, vingado, se justificado, mas ele escolheu o caminho da honra. Ele chorava, orava, fugia, mas nunca desceu ao mesmo nível de quem o atacava. Isso mostra que a verdadeira unção não está em se impor, está em confiar que a justiça vem de Deus e não das próprias mãos. Você, que ouve esta palavra, talvez esteja sendo alvo de inveja. Talvez esteja se perguntando: por que essa pessoa mudou comigo? Por que me persegue? Por que tenta me desanimar? Mas Deus te diz: não lute como Saul. Viva como Davi. Não perca tempo revidando. Não perca energia tentando provar seu valor. Continue sendo quem você é. Continue servindo. Continue orando. Porque o mesmo Deus que viu Davi fugindo hoje foi o que o exaltou amanhã. A inveja não impediu a unção. Não anulou o propósito. Só revelou quem era quem. E mais, este texto não serve apenas para discernir a inveja que vem contra você. Ele é também um espelho. Porque às vezes, sem perceber, nós nos tornamos Saul na vida de alguém. Murmuramos por dentro. Desejamos o lugar do outro. Ficamos incomodados com o sucesso alheio. Se isso te confronta hoje, não tenha medo de se arrepender. Enquanto você ouve esta palavra, Deus ainda está disposto a restaurar seu coração. Lembre-se, a inveja é o fim da missão, mas o arrependimento é o recomeço. E se você escolher agora voltar, pedir discernimento, libertar-se desse sentimento que divide e destrói, o Espírito Santo vai te purificar, vai te refinar, vai devolver a leveza que você perdeu, e você será livre, livre para amar, para se alegrar com os outros, para crescer sem medo de ser apagado, porque a luz de Deus sobre a sua vida não depende da aprovação de ninguém. 5. Abigail, o discernimento que desmascara a arrogância espiritual. Você já esteve em uma situação em que tudo parecia estar se alinhando, e de repente, por causa da atitude de alguém próximo, tudo começou a desmoronar? Já teve a sensação de que uma bênção estava prestes a acontecer, mas algo, ou alguém, colocou tudo a perder? Em 1 Samuel capítulo 25, encontramos uma mulher cujo discernimento espiritual foi a chave para evitar uma tragédia anunciada: Abigail. Ela era esposa de Nabal, um homem rico, influente, mas espiritualmente cego, arrogante e insensato. Aliás, o próprio nome Nabal significa tolo. Essa não é apenas uma história conjugal. É uma revelação espiritual sobre como a presença de alguém com o coração endurecido pode colocar tudo a perder, inclusive o que Deus está prestes a entregar. Davi, ainda fugindo de Saul, havia protegido os servos de Nabal e seus rebanhos. Quando em paz pede alimento, recebe como resposta desprezo, zombaria e desdém. Davi, ferido na honra, se prepara para um ataque que ceifaria vidas e deixaria marcas irreversíveis. Mas antes que a destruição chegasse, Abigail entra em cena. Ela sabia quem era seu marido, sabia do seu orgulho, da sua falta de temor. E, mesmo vivendo sob o mesmo teto, não se contaminou com ele. Isso é importante. Há pessoas que convivem com a arrogância, mas não compactuam com ela. O fato de Abigail ser esposa de Nabal não impediu que ela se tornasse um instrumento de Deus. Movida por sabedoria e humildade, ela leva provisões, se curva diante de Davi e profere palavras que soam como profecias. Não repares, meu senhor, naquele homem mau, Nabal, porque conforme o seu nome, assim ele é. Nabal
é o seu nome, e a loucura está com ele. 1 Samuel 25, versículo 25. Ela não tenta justificar o erro. Ela não encobre. Ela discerne, expõe e se posiciona. E por causa da sua atitude, Davi recua. A tragédia é evitada. E o que teria sido uma noite de sangue se transforma em uma noite de livramento. Agora reflita. Quantas vezes você está prestes a colher uma promessa e alguém próximo, com atitudes impensadas ou guiadas por orgulho, quase te arrasta para o erro? Quantas vezes você tem sentido o impulso de reagir, de se defender, de fazer justiça com as próprias mãos, mas algo dentro de você diz: não é o caminho? Abigail representa esse algo. Ela simboliza o discernimento do Espírito Santo que sussurra quando a alma grita, que interrompe quando a carne quer reagir, que revela a verdade quando os olhos ainda não enxergaram o perigo. E esse discernimento pode vir de você, ou pode vir por meio de alguém que Deus coloca na sua vida. O importante é saber ouvir. Há 3 lições espirituais fortíssimas neste texto. Você pode estar cercado de pessoas com aparência de força, mas que são obstáculos invisíveis. Nabal parecia próspero, mas era uma bomba prestes a explodir. A arrogância disfarçada de autoridade é um veneno silencioso. Muitos hoje caminham com Nabais, pessoas que por orgulho estão travando promessas. Deus sempre levanta um Abigail, alguém sensível, atento, guiado pelo Espírito. Pode ser você. Pode ser um conselheiro, uma mãe, uma esposa, um irmão de fé. Mas ele nunca deixará seus filhos no escuro. O discernimento vem antes da queda, se você estiver disposto a ouvir. A obediência ao discernimento reposiciona o seu destino. Abigail, após o juízo de Deus sobre Nabal, torna-se esposa de Davi, futuro rei de Israel. Sua sensibilidade espiritual não apenas evitou uma tragédia, a conduziu para um novo propósito. A mulher que um dia foi esposa de um tolo se tornou companheira de um ungido. Isso é a recompensa de quem age conforme a direção de Deus. Hoje, talvez você precise fazer como Abigail. Reconhecer que há pessoas próximas a você que, mesmo sem perceber, estão te afastando da vontade de Deus. Talvez você precise interromper uma rota antes que algo pior aconteça. E se for o caso, peça ao Senhor sabedoria. Ele vai colocar palavras certas na sua boca. Ele vai acalmar o coração que está agitado. Ele vai evitar a tragédia, se você permitir que o discernimento prevaleça sobre o impulso. Abigail não foi honrada apenas porque foi sábia. Foi honrada porque agiu. O discernimento que não se move, se perde. O aviso que não é ouvido, se torna peso. Deus está te alertando. Há algo prestes a acontecer. E o que você fizer agora pode salvar sua paz, sua casa e seu destino. 6. O joio e o trigo. Quando a aparência engana e o tempo revela. Há pessoas que caminham ao nosso lado, falam como nós, vestem-se como nós, frequentam os mesmos ambientes espirituais e até aparentam fé genuína. Mas o coração delas é outro. A intenção é outra. O fruto simplesmente não existe. Jesus, sabendo disso, nos deixou uma parábola que é um verdadeiro mapa para lidar com a falsidade oculta. A parábola do joio e do trigo, em Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Ele nos conta que um homem semeou boa semente em seu campo. Tudo parecia tranquilo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio, uma planta extremamente parecida com o trigo. Por um tempo, ambos cresceram juntos, quase indistinguíveis. Mas com o tempo, a diferença se tornou visível. O trigo produziu fruto, o joio não. Essa imagem fala diretamente ao nosso tema. Nem todo mundo que caminha contigo está realmente do teu lado. Nem toda pessoa que diz amém está em concordância com o céu. Nem todo abraço é proteção. Nem todo elogio é verdade. O joio representa aquela amizade que parece bênção, mas é uma armadilha. Aquele companheiro que está contigo,
na caminhada, mas que te paralisa espiritualmente. Aquele irmão que se alegra por fora, mas compete em silêncio. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Jesus nos ensina a não arrancar o joio antes da hora. Ele diz: deixem crescer juntos até a colheita. Por quê? Porque o julgamento precipitado pode causar dano ao trigo. Às vezes, ao tentar cortar uma falsidade, você acaba ferindo alguém inocente. Às vezes, o zelo mal direcionado se transforma em intolerância ou em decisões que geram divisão ao invés de restauração. É por isso que o discernimento precisa caminhar com a paciência. Deus não é apressado. Ele permite que o tempo revele o coração. E acredite, o tempo é um dos maiores instrumentos do Espírito Santo para fazer cair máscaras. Quantas vezes você só descobriu a verdade sobre alguém depois de um longo período? Quantas vezes uma amizade parecia perfeita, até o momento em que Deus começou a te exaltar? E aí, do nada, surgiram afastamentos, críticas veladas, ou mesmo ataques. O tempo revelou o fruto. Quando o trigo amadurece, ele se curva. Quando o joio cresce, ele permanece rígido, altivo, mas vazio. Assim é no mundo espiritual. Os verdadeiros se quebrantam, os falsos se endurecem. Mas cuidado. A parábola também nos adverte a não tentar resolver tudo com as próprias mãos. Às vezes, o desejo de expor, cortar, afastar é grande. Mas Jesus ensina que há uma hora exata, a da colheita. E ela virá. No momento certo, Deus separa, Deus expõe, Deus limpa o campo. E Ele faz isso sem ferir o trigo. Essa palavra vem hoje para te dar alívio. Talvez você esteja angustiado querendo respostas. Talvez você esteja desconfiado de alguém, mas não tem provas. Talvez sinta que há falsidade ao seu redor, mas ainda não consegue ver com clareza. Não se desespere. Continue orando. Continue sendo trigo. Continue frutificando. A colheita vai chegar. O Espírito Santo vai mostrar quem é quem. E quando isso acontecer, você estará de pé. Você será poupado. Você será honrado. Há também um alerta aqui. O joio pode estar ao seu lado, mas ele não determina o seu crescimento. O inimigo pode tentar confundir, mas não pode cancelar o que foi plantado por Deus. Então, não paralise sua jornada por causa dos disfarces. Não deixe que o medo da falsidade te impeça de florescer. Seja trigo. Dê fruto. Brilhe. Porque quando o tempo da separação chegar, quem tem raiz verdadeira será recolhido para o celeiro do Senhor. E quem viveu de aparência será lançado fora. 7. A jovem adivinhadora. Quando a bajulação é a arma da inveja espiritual. Você já se sentiu desconfortável ao ser elogiado por alguém? Já teve a sensação de que palavras doces demais carregavam intenções estranhas? De que a admiração de alguém escondia na verdade controle, inveja ou interesse? Em Atos, capítulo 16, versículos 16 a 18, Paulo vive exatamente isso. Ele e Silas estavam em missão, libertando vidas e pregando o evangelho em Filipos, quando uma jovem começou a segui-los gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." A frase era verdadeira. O conteúdo parecia elogioso. Aos olhos naturais, aquilo poderia até parecer um apoio espiritual. Mas algo estava errado. Paulo, cheio do Espírito Santo, discerniu que aquela jovem estava possuída por um espírito de adivinhação. E, com autoridade, ordenou que o espírito saísse dela. A verdade então veio à tona. O que parecia reverência era, na verdade, manipulação espiritual. Esse episódio nos mostra algo profundo. A bajulação pode ser uma estratégia do inimigo para se infiltrar onde ele não pode atacar diretamente. Quando ele não consegue derrubar, tenta se associar. Quando não pode enfrentar, tenta seduzir. Muitas pessoas hoje são envolvidas por esse tipo de elogio. Gente que se aproxima com palavras de bênção, com linguagem religiosa, com frases cuidadosamente escolhidas para parecerem espirituais. Mas o objetivo é desviar, enfraquecer, roubar a autoridade. A bajulação constante é um tipo
de controle emocional. Ela alimenta o ego, mas enfraquece o espírito. E o mais perigoso, ela baixa a guarda. Quando você é elogiado demais, tende a confiar sem critério. Abre portas, compartilha segredos, se expõe. E é nesse espaço que o inimigo atua. Nem todo que bênção você é, vem de um coração que se alegra com a sua luz. Às vezes, essa luz incomoda, e o elogio é apenas a capa. Paulo não se deixou enganar. Ele não discutiu, não debateu, não alimentou a vaidade. Ele discerniu, repreendeu, libertou. E é isso que Deus quer te ensinar hoje. Você precisa desenvolver olhos espirituais para enxergar o que está por trás das palavras doces demais. Nem toda voz suave é do Espírito. Nem todo elogio vem da fé. O Espírito Santo traz paz, clareza, sabedoria. O espírito da bajulação traz inquietação, dependência emocional e confusão. Essa jovem estava sob domínio espiritual. Mas veja, ela lucrava para seus senhores. Isso revela outro ponto. Muitas pessoas que nos bajulam estão sendo influenciadas por outros interesses. Elas não te admiram, elas te analisam. Elas não querem o seu bem, querem o seu espaço, querem sua influência. Querem sua unção, mas sem pagar o preço por ela. É como Judas mais uma vez, mas desta vez com palavras bonitas no lugar do beijo. E o que Paulo nos ensina é: a autoridade espiritual não é medida pelo número de aplausos, mas pela capacidade de discernir e agir. Não é pelo tanto que te exaltam, mas pela clareza com que você enxerga o invisível. Deus está te dando essa clareza hoje. E talvez, ao ouvir esta palavra, você esteja lembrando de uma pessoa específica, de uma situação recente, de uma sequência de elogios que te deixou inquieto. Escute. Isso é o Espírito Santo te alertando. Não caia no laço do ego. Não se alimente da voz do povo. Alimente-se da palavra. E, acima de tudo, peça discernimento. O mesmo Deus que revelou a Paulo o que havia por trás da jovem adivinhadora é o Deus que hoje está tirando o véu dos seus olhos. Você verá. Você entenderá. Você se libertará. E quando o espírito da bajulação for expulso da sua caminhada, você vai perceber o quanto estava sendo manipulado sem perceber. A luz do Espírito é mais forte do que qualquer voz suave, e se você permanecer nela, ninguém conseguirá disfarçar o mal por muito tempo. 8. Davi e Jonatas. Quando até a amizade verdadeira precisa se afastar, há laços que Deus nos permite viver por um tempo, mas que Ele mesmo precisa romper para que o propósito avance. Essa é uma das lições mais difíceis de aceitar na jornada espiritual. Nem toda separação é sinal de erro. Às vezes, é livramento. Em 1 Samuel, capítulo 20, encontramos Davi e Jonatas. Uma amizade pura, leal, construída sobre admiração mútua, amor fraterno e propósito espiritual. Jonatas, filho do rei Saul, tinha todas as razões humanas para ver Davi como uma ameaça. O trono que lhe seria de direito estava profetizado sobre o amigo. Mas, ao invés de competir, ele se curvou à vontade de Deus. Jonatas reconheceu a unção sobre Davi. Ele não resistiu ao plano divino. Ele não invejou. Ele não se afastou. Ele renunciou por amor. Mas apesar da beleza dessa aliança, algo começou a ruir ao redor. O pai de Jonatas, consumido pela inveja e pelo medo de perder o trono, passou a perseguir Davi com obsessão. E mesmo com todos os esforços de Jonatas para proteger o amigo, chegou um momento em que a separação foi inevitável. Em 1 Samuel 20, versículo 42, lemos as palavras do adeus. Vai-te em paz, porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor esteja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua, para sempre. Eles choram. Eles se despedem. Eles sabem que talvez nunca mais se verão. E de fato não se viram. Mas a amizade não morreu. Ela foi elevada ao plano eterno. Essa história nos ensina algo precioso. Há amizades que são verdadeiras, mas que não podem mais caminhar contigo por causa do ambiente em que estão inseridas. Às vezes,
não é a pessoa que te faz mal, é o que está ao redor dela. São os ciúmes, as fofocas, as influências, os laços familiares, as pressões externas. E quando isso começa a ferir seu destino, Deus intervém. Ele separa, Ele afasta, Ele protege, mesmo que doa. Quantas vezes você já precisou se afastar de alguém que amava? Quantas amizades foram rompidas não pela maldade, mas pela impossibilidade de continuarem puras no ambiente em que estavam? Deus está te mostrando algo. O amor verdadeiro também sabe soltar. Jonatas não prendeu Davi. Não implorou para que ficasse. Não insistiu em permanecer perto. Ele disse: vai-te em paz. E isso é a maturidade espiritual de quem entende que a vontade de Deus está acima dos sentimentos humanos. Davi, por sua vez, também aceitou a separação. E essa dor o moldou. Ele foi refinado no deserto, perseguido em cavernas, mas no tempo certo, foi exaltado, não pelo apoio de homens, mas pela fidelidade de Deus. Jonatas morreu em batalha, mas entrou para a história como o amigo mais leal da Bíblia. Sua separação não foi em vão. Foi um testemunho, foi uma semente, e até hoje sua postura inspira milhares. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez Deus esteja rompendo alianças que pareciam eternas. Talvez pessoas boas estejam se afastando da sua vida, e você não entende por quê. Mas escute, não é castigo, é proteção. Quando o ambiente ao redor se torna tóxico, até os vínculos mais sinceros podem se tornar perigosos. E Deus, em sua infinita sabedoria, age. Você não precisa brigar, não precisa se revoltar. Apenas entregue e confie. As separações que hoje parecem perdas, amanhã se revelarão como portas. E quem realmente te ama, te abençoará mesmo de longe. Se for de Deus, a amizade permanecerá no céu, ainda que a estrada se divida na terra. Porque o que é espiritual jamais se perde, apenas muda de lugar. 9. Jesus e Pedro. Quando até quem te ama pode tentar te afastar do propósito, é difícil aceitar que, às vezes, até mesmo as pessoas que mais nos amam podem se tornar instrumentos de distração espiritual. Pessoas bem-intencionadas, com palavras doces e preocupações sinceras, podem acabar tentando te afastar daquilo que Deus determinou. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, e o próprio Jesus teve que enfrentá-lo com firmeza, para não se desviar da cruz. Em Mateus capítulo 16, versículos 21 ao 23, Jesus começa a explicar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomado por indignação e zelo humano, o repreende dizendo: Deus não permita isso, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Mas a resposta de Jesus é cortante e inesperada. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Veja, Jesus não estava falando com o demônio, mas com Pedro, o mesmo Pedro que dias antes havia declarado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso nos ensina algo tremendo. Até quem te reconhece, te honra e te ama, pode, em um momento de emoção ou medo, tentar te impedir de obedecer a Deus. A fala de Pedro, embora pareça piedosa, era um desvio sutil do plano divino. E é isso que torna essa lição tão essencial. O desvio nem sempre vem em forma de ataque. Às vezes vem em forma de cuidado excessivo. Quantas vezes você já confiou em alguém que te amava profundamente e ainda assim se viu sendo desencorajado a seguir o chamado de Deus? Quantas vezes um amigo íntimo, uma figura de autoridade, ou até mesmo um parente usou palavras como: Isso é loucura. Você vai se machucar. Não é hora ainda. E essas palavras, sem querer, plantaram dúvidas que não vinham do céu, mas da carne? Jesus foi firme com Pedro porque sabia que o zelo sem revelação atrapalha, mais do que ajuda. E aqui está a chave espiritual. Nem tudo que parece cuidado é proteção. Às vezes é limitação.
Pedro queria preservar Jesus da dor, mas, sem perceber, quase o impediu de alcançar a glória. É por isso que você precisa de discernimento espiritual, para saber quando a voz do amigo é realmente voz de Deus e quando é apenas medo humano, tentando te proteger de algo que na verdade vai te fortalecer. Você não pode construir sua obediência baseado na emoção dos outros. O seu chamado, a sua cruz, a sua entrega, são pessoais, e nem todos entenderão. Isso não significa que você deva se afastar de todos, mas significa que, como Jesus, você precisa saber separar o afeto da direção espiritual. Pedro continuou sendo amado. Continuou caminhando com o Mestre. Mas Jesus não permitiu que a voz do afeto abafasse a voz do propósito. E há algo mais. Jesus chamou Pedro de Satanás, não por ódio, mas para expor a origem espiritual daquele pensamento. Isso nos revela que certas ideias, mesmo quando proferidas por quem nos ama, podem vir carregadas de engano espiritual. O diabo sabe que não pode destruir os escolhidos com ataques diretos, então ele tenta através de conselhos suaves, dados por vozes de confiança. Você precisa estar atento. A inveja nem sempre se manifesta com confronto. Às vezes, é silenciosa. Outras vezes é disfarçada de zelo. E ainda outras, vêm como uma sugestão sutil, dada por alguém que verdadeiramente te ama, mas que naquele momento não está enxergando com os olhos do Espírito. Essa passagem é um alerta. Não aceite tudo que vem com um tom de cuidado como direção divina. Prove. Ore. Discirna. Jesus não hesitou em cortar aquela palavra pela raiz, porque sabia que, se alimentasse o discurso de Pedro, correria o risco de hesitar diante da cruz. E você? O que tem alimentado no seu coração? As vozes que te cercam estão te empurrando para o centro da vontade de Deus, ou te distraindo com conselhos humanos bem-intencionados, mas espiritualmente equivocados? Lembre-se, amar é também saber dizer não às vozes que querem te proteger de algo que Deus quer que você enfrente. Pedro ainda seria usado por Deus, mas naquele momento ele precisou ser confrontado. E às vezes, para permanecer no centro da vontade divina, você também precisará confrontar, com amor, mas com firmeza, aqueles que estão tentando impedir o seu avanço. 10. Jesus no Getsêmani. O silêncio que desmascara sem confronto. Há momentos na vida espiritual em que Deus não te dá palavras para responder, nem força para reagir. Ele te dá apenas silêncio. E é nesse silêncio que muitas vezes o inimigo se revela. As máscaras caem e as intenções escondidas são expostas. O jardim do Getsêmani na véspera da crucificação de Jesus é um dos cenários mais misteriosos e reveladores da Bíblia. Ali, num momento de angústia profunda, Jesus se retira com seus discípulos para orar. Ele não está diante de multidões, nem ensinando no templo. Está em intimidade, em agonia, prestes a enfrentar a cruz. E o que ele mais deseja? Que seus amigos velassem com ele, que estivessem presentes, que fossem suporte. Mas o que encontra? Sono, indiferença, desconexão. Em Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41, ele volta aos discípulos e diz: Então, voltou para os seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa cena tem algo que toca fundo. Às vezes, a traição que mais dói não é o ataque direto, mas a ausência no momento da dor. Jesus não foi abandonado apenas por Judas, mas por todos. Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, dormiram. Judas traiu. Os outros fugiram. No ápice de sua entrega, Jesus estava sozinho. E isso nos ensina uma das verdades espirituais mais difíceis de aceitar. Há lutas que Deus quer que você enfrente sozinho, para que ninguém roube a glória daquilo que será gerado a partir dela. No Getsêmani, as intenções foram reveladas, sem confronto. Jesus não brigou, não gritou, não afastou ninguém. Ele apenas orou.
suou sangue e permaneceu firme. E é exatamente assim que você deve reagir quando as circunstâncias começarem a desmascarar quem está ao seu lado por aliança e quem está apenas por conveniência. Você talvez esteja em um momento de Getsêmani da sua vida. As amizades estão dormindo, as palavras cessaram, a traição já foi decidida, a dor é intensa, mas escute, é nesse momento que Deus te dá discernimento puro, não para se defender, mas para permanecer, não para cortar pessoas, mas para cortar a própria vontade, não para desabafar, mas para orar até suar sangue se for preciso. Porque o que está sendo gerado aí não é vingança, é vitória. E a cruz que vem em seguida não é o fim. É o princípio de uma exaltação que ninguém entenderá. No Getsêmani, o céu se calou, os amigos falharam, o inimigo se aproximava, mas Jesus permaneceu. E esse silêncio foi mais poderoso do que qualquer grito, porque o silêncio do justo é o cenário perfeito para que Deus fale com autoridade. Você não precisa provar mais, nada. Não precisa correr atrás da verdade. Apenas se entregue no jardim. Fique com Deus. A oração vai te fortalecer. O discernimento vai te guiar. E os que te abandonarem, os que te traírem, os que fingirem dormir enquanto você agoniza, todos serão colocados no lugar certo, sem que você precise mover um dedo. Este é o momento em que o Espírito Santo começa a limpar silenciosamente o seu caminho. Você vai sair do jardim mais forte, mais leve, mais firme e com os olhos completamente abertos. Conclusão. Quando Deus abre os olhos, nada permanece igual. Se você chegou até aqui, permita-me dizer algo com toda a sinceridade. Você é diferente. Você foi escolhido por Deus para receber uma revelação que a maioria ignora. Porque muitos ouvem superficialmente. Muitos clicam por curiosidade. Muitos até sentem algo, mas poucos têm coragem de permanecer até o fim. Você ficou. Você suportou os confrontos espirituais. Você permitiu que o Espírito Santo sondasse não apenas o que está ao seu redor, mas também o que está dentro de você. Você ouviu sobre Caim, Judas, Corá, Saul. Você aprendeu com Abigail, com Davi, com Jesus no Getsêmani. E agora a pergunta que ecoa é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque revelação sem decisão é ilusão. E Deus não revelou essas verdades para você apenas se emocionar. Ele te mostrou para transformar sua visão, seus vínculos, suas reações. Te alertou para proteger seu campo, discernir suas amizades, vigiar seus sentimentos, silenciar diante de certas situações e, acima de tudo, confiar que a justiça virá do céu. Você percebe agora que a inveja, a falsidade, as alianças contaminadas, os elogios manipuladores e até as separações dolorosas, tudo isso faz parte de um cenário espiritual maior? Nada foi por acaso. Nenhuma amizade rompida foi apenas coisa da vida. Deus estava limpando o terreno para algo novo, para algo seu. Para um tempo onde só poderá caminhar contigo quem estiver em aliança com o céu. E agora, diante de tudo isso, eu quero te convidar a dar um passo. Um passo que será o seu selo espiritual de que você entendeu, aceitou e está pronto para viver essa nova estação com os olhos abertos. Se você chegou até aqui, comente agora aqui embaixo a frase: Deus me fez enxergar. Sim, escreva isso com fé, como quem declara: eu não sou mais o mesmo. Agora eu vejo. Agora eu entendo. Agora eu discerni. Essa será a sua senha espiritual. Sua bandeira no mundo invisível. Seu grito de libertação contra toda a influência que estava travando a sua vida emocional, espiritual e até física. E se você sentiu que essa mensagem falou com você, compartilhe. Talvez alguém muito próximo esteja vivendo hoje um laço contaminado, um relacionamento silenciosamente destrutivo, uma amizade que parece boa, mas está drenando sua energia. Você pode ser a resposta de oração dessa pessoa. Não subestime o poder de um clique, porque às vezes, tudo o que uma alma precisa para acordar é alguém que teve a coragem de mostrar a verdade. Agora, escute isso. Inscrever-se neste
Canal não é apenas um gesto de apoio, é um compromisso com a verdade. É como declarar: eu escolho continuar crescendo. Eu escolho não viver enganado. Eu escolho estar onde o Espírito Santo fala comigo com clareza. Há muita gente que passa a vida frequentando lugares onde ninguém as confronta, onde ninguém as alimenta de verdade. Mas quando Deus coloca um conteúdo como esse diante delas, o inimigo tenta sussurrar: é só mais um vídeo. Mas você sabe, não é? É o próprio Deus dizendo: eu estou abrindo os teus olhos. Por isso, se você ainda não é inscrito, pare agora e se inscreva. Não deixe para depois. Não adie o que o céu te chama a fazer hoje. E se você já é inscrito, receba minha gratidão. Você é parte do que Deus está construindo aqui. Você é prova viva de que a palavra ainda encontra corações sedentos. Antes de encerrar, guarde esta metáfora. A vida é como um campo. Todos os dias, sementes são lançadas sobre você. Palavras, conselhos, alianças, afetos. Mas nem tudo o que cresce deve permanecer. Só floresce o que tem raiz em Deus. E hoje, você recebeu sementes de verdade, de discernimento, de libertação. Proteja isso. Cultive isso. Não deixe que o joio, disfarçado de amizade ou espiritualidade, sufoque o que o Senhor começou aqui. Agora, quando esta palavra terminar, não feche o vídeo imediatamente. Permaneça em silêncio. Deixe que a música que começa a tocar seja como o óleo sobre a sua cabeça. Aproveite esse momento para louvar, agradecer, respirar. Deixe que o Espírito Santo conclua o que ele começou e não interrompa a conexão antes da hora. Fique até o fim, porque Deus ainda está aqui,